Boa noite, mães. Nós estamos dando início à nossa live nesta noite. Nós agradecemos a cada uma de vocês que desde agora estarão conosco neste momento, onde nós estaremos orando em concordância. Nós estamos aguardando cada uma que está chegando para que possamos, então, começarmos este momento importante, onde nós estamos aqui no Levanta e Clama deste mês, derramando nosso coração em oração. O Levanta e Clama do mês de maio, ele é muito especial porque nós celebramos o aniversário do Ministério no Brasil. É um mês onde nós trabalhamos a família, onde nós trabalhamos o lar, onde nós trabalhamos o Dia das Mães e onde também nós celebramos o mês do aniversário. E este ano nós estamos celebrando 29 anos do Ministério Mães Unidas em Oração no Brasil e nós estaremos celebrando em outubro os 39 anos do Ministério no mundo. Ontem nós fizemos um treinamento onde nós falamos que Deus levantou uma mãe, Fair Nichols, em 1984 no Canadá, e ela, ao levar seus filhos para a escola, sentiu a necessidade de orar, porque seus filhos estariam sofrendo influências que eram totalmente fora dos padrões que ela e seu esposo estavam orientando-os em sua casa. Ela começou a perceber essa diferença e foi então que ela pediu a Deus que Deus desse uma outra mãe que tivesse esta mesma visão de orar pelos filhos e pelas escolas. Nós sabemos que o ministério é a meta, a visão é cobrir todas as escolas do mundo através de uma rede de proteção espiritual através das orações das mães. E o ministério impacta filhos para Cristo. O nosso objetivo é que nossos filhos sejam salvos. Nós estamos neste mês, que é o mês do Levanta e Clama, aqui no Brasil, orando virtudes sobre a vida deles. E durante este mês, nós trabalhamos algumas virtudes. Nós, na semana passada, passamos no amor, depois nós trabalhamos a integridade e a retidão, trabalhamos domínio próprio, vocês estão lembrando disso, e quando nós falamos sobre orar, as virtudes sobre a vida dos nossos filhos, é algo extraordinário, não só sobre a vida deles, mas também sobre a vida de cada uma de nós. Então nós falamos aqui a respeito da integridade, a retidão, depois no dia 5 nós oramos sobre o domínio próprio. Nós vimos alguns testemunhos de mães que escreveram para nós dizendo a falta que ela tem de domínio próprio mediante a certas circunstâncias do momento onde há necessidade de que devemos ser sóbrias, que devemos vigiar naquele momento. E nesta virtude, muitas mães disseram que tem muita dificuldade para exercer o domínio próprio. Olha que virtude que nós oramos no dia 5. Depois, no dia 6, nós falamos a respeito do amor à palavra de Deus. Nós sabemos que nós oramos a palavra de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Depois avançamos mais um pouco e no dia 7 trabalhamos sobre a justiça de Deus. E mais uma vez nós recebemos muitas mensagens de mães que têm sofrido muito com injustiças, tanto da vida secular quanto dos filhos. Muitos motivos de revolta, de tristeza e muita injustiça deles para com elas. Um momento também onde nós trabalhamos sobre a justiça. Depois nós avançamos e trabalhamos a misericórdia,
que é outra virtude muito especial. A gente falou que esta virtude, ela traduz em resgate, abrigo, libertação, proteção, acolhida, generosidade, e são marcantes em nossa trajetória como mães. Nós devemos exercer esta misericórdia. Avançamos mais um pouco e trabalhamos ontem a respeito da palavra, ou melhor, trabalhamos ontem o respeito por nós mesmas, o respeito pelos outros, o respeito pelas autoridades que estão acima de nós, a hierarquia. Isso tudo foi trabalhado ontem e várias mães também falaram sobre esta questão do respeito. E nós temos visto também não só mães que sofrem o desrespeito com os filhos, mas filhos que também sofrem com o desrespeito que vem dos pais e das mães. Então nós trabalhamos essa questão que nós devemos honrar a todos, nós devemos temer ao Senhor. Foi uma abordagem muito importante, onde nós oramos esta virtude e nós vimos mães também que falaram sobre isso. E hoje nós trabalhamos a autoestima bíblica, que a palavra de Deus diz em Efésios 2:10 que nós somos feituras de Deus, não é? De Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus antes preparou para que nós andássemos nela. Então, mas nós também estamos trabalhando esse dia de hoje, a questão de como nós podemos ajudar os nossos filhos se nós temos baixa estima e nós nem nos amamos. Como nós podemos trabalhar isso, essa questão do apreço ou valorização por nós mesmas, se nós não temos esta confiança em nós mesmas, nos nossos próprios atos e nos nossos próprios pensamentos. E se nós temos a estima muito baixa, geralmente nós vamos ter essa dificuldade de nos relacionar, em tomar nossas decisões no dia a dia. Nós teremos dificuldade de amar as pessoas que estão ao nosso redor, nossos filhos, nossos esposos, nossas famílias, nosso próximo. Nós temos no ministério trabalhado muito essa questão. Nós temos muitas mães que têm muitos problemas nesta área. Muitas trabalham também a comiseração, na questão da falta do amor, do desprover dos sentimentos. E por causa disso, nós tendo esse lado psicológico muito baixo, nós passamos isso e geramos nos nossos filhos também muito esse sentimento de rejeição, de ausência de afeto familiar, mãe que não beija seu filho, que não toca, que não afaga, que são reclusas, que não tem esse tipo de sentimento. Então ela luta com isso. E aí gera nos filhos mágoas, ressentimentos, perdas. E aí eles se fecham e começam a haver complexos de inferioridade. Então isso é passado de mãe, de pai para os filhos. E nós temos trabalhado essa questão da autoestima bíblica, porque nós fomos feitas à imagem e semelhança de Deus. Nós somos feituras, nós somos criação do nosso Deus. E é lamentável que muitas vezes os nossos filhos, eles passam por situações difíceis, atravessam momentos difíceis, porque as mães não passam isso para eles. Mulheres virtuosas, mulheres corajosas, mulheres sábias, mulheres cheias de fé e que mesmo enfrentando as adversidades, elas têm bravura e são otimistas, são para cima, são up, são mães que mesmo passando pelas lutas, de dificuldades, elas são mães que passam para nós esse otimismo. E esse modelo dessa virtude, dessa autoestima, ela também traz equilíbrio. E nós sabemos que Deus, ele age através desse equilíbrio em nós. Nós falamos sobre respeito, nós falamos sobre a falta de respeito. Então, quando nós estamos trabalhando essas virtudes, nós
estamos nos analisando. Então nós temos que ver onde nós estamos, fazendo esse diagnóstico espiritual, porque é complicado. Como que nós vamos estar num grupo? Como nós vamos trabalhar com outras mães? Como nós vamos dar suporte aos nossos filhos se nós estamos lá embaixo, sempre lá embaixo? Sempre frustradas, sempre falando alguma coisa, sempre dizendo alguma coisa, ah, eu tô assim, ah, eu me sinto assada, ah, eu não sei o quê. Se Deus nos criou a imagem e semelhança dele, nós precisamos saber que nós somos feitura dele e que essa obra de Deus que ele fez com todo amor, porque ele nos ama. Então, se ele nos ama, você tem que olhar no espelho e dizer, não, eu me amo, Deus me fez assim. Porque é a palavra de Deus que respalda para que nós tenhamos essa autoestima e não baixa estima. Porque se nós estamos em Cristo, nós passaremos por esse momento. E nós precisamos vencer esses complexos. Nós temos que vencer esses complexos através do amor de Deus que nos dá esta superação. E nós, para vencermos, temos que ter ousadia no Senhor. Não é? Nós somos mães que auxiliamos, nós somos mães intercessoras, nós somos mães ajudadoras, nós somos mães que amam, nós somos mães que servem, nós somos mães que obedecem, que obedecemos a palavra de Deus. Então nós temos que ser exemplo. Exemplo na nossa casa, exemplo no nosso pequeno grupo de oração, exemplo na igreja. E nós temos que estar sempre atentas, sabe por quê? Porque quando nós temos essa tendência a esse negativismo, a esta baixa estima, o inimigo ele é extremamente astuto. E ele usa isso para neutralizar a ação do Espírito Santo em nós. E aí eu faço essa pergunta, como que nós vamos ajudar, fortalecer, edificar os nossos filhos se nós estamos vivendo num momento que nós mesmas não estamos nos suportando? Onde nós mesmas estamos fragilizadas. Onde nós mesmas não estamos vendo o que Deus está dizendo para que nós possamos levantar, para que nós possamos ter força, coragem, fé e resiliência para podermos ajudar os nossos filhos e entender que eles também são obras das mãos de Deus e que Deus nos deu, cada um deles, por herança, para que nós possamos e venhamos a cuidar. Então, nesta noite, nós vamos orar sobre essa questão da autoestima. Recebi hoje uma mensagem de uma mãe e ela falou, eu sempre fui elogiada. As pessoas sempre disseram que eu era uma pessoa bonita, que era uma pessoa que trazia luz, que eu era uma pessoa forte, que eu era isso, que eu era... E eu nunca aceitei. E hoje, ao ler esta virtude sobre a autoestima bíblica, o Senhor falou extremamente ao meu coração. E na hora que eu estava lendo, eu fui ao espelho no banheiro aqui da minha casa e eu falei, Senhor, eu quero decretar, eu quero pedir que todos os decretos que foram lançados sobre mim, sobre essa situação que eu estou vivendo de tristeza, essa situação que eu estou vivendo, que eu não quero ouvir mais louvor, eu não quero ouvir música, eu não quero engrandecer o Senhor, eu estou num momento tão ruim, Senhor, que essas amarras, que essas algemas sejam quebradas em nome de Jesus e que a partir de hoje essa mudança na minha vida seja visível aos olhos da minha família, dos meus filhos, do meu esposo, que eu seja uma pessoa diferente e que eu não mais seja essa mulher negativa, essa mulher que só reclama, essa mulher que está tudo ruim, essa mulher que só sabe falar coisas negativas, coisas que entristecem e coisas que me fazem também olhar e não gostar de mim. Senhor,
quebre estes decretos na minha vida, quebre isso para que eu seja uma mulher segundo o teu coração, para que meus filhos a partir de hoje vejam em mim uma outra mulher. Olha que lindo que nós recebemos. E ela gravou esse áudio e nos mandou dizendo que ela falou isso. E ela falou, a partir de hoje, eu não vou mais aceitar em mim esse tipo de derrota. Eu sou uma mulher vencedora. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu não posso continuar assim. E naquele momento eu conversei com ela, nós oramos e disse para ela que quando nós proferimos palavras que edificam, quando nós usamos textos da Bíblia e recitamos em voz alta, quando nós começamos a louvar ao Senhor, cantar, glorificar o nome dEle, quando nós enchemos a nossa casa de luz, quando nós colocamos na nossa vida o Senhor Jesus e quando nós entendemos quão grande é o nosso Deus, todos esses decretos e amarras caem por terra, mãe. Porque quando nós entendemos isso, essa baixa estima, ela sai de nós. Porque é um abismo chamando outro abismo. Então, quando nós entendemos a dimensão da grandiosidade de Deus, mãe, pode ter certeza que esse decreto será realmente feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aí sim você vai entender o que é autoestima bíblica. E é tão maravilhoso, porque é a Bíblia, a palavra de Deus. Então nós vamos orar agora sobre esta virtude. Nós estaremos aqui no dia 30 realizando uma live falando também sobre a questão de inclusão, sobre a questão de filhos. Nós temos muitas mães cujos filhos têm autismo. Nós estaremos falando sobre isso também aqui neste mês, um assunto muito pertinente dentro deste mês que nós estamos orando as 31 virtudes. Uma delas são mães que têm filhos que têm dificuldades e aí ela fica com a estima muito baixa, porque ela fala, o filho fulano, o filho de ciclano, meu filho é autista. Como eu posso fazer para ajudar se eu mesmo não estou me ajudando? Então, mãe, são tantas as vertentes que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mãe, compartilhe esta live. Nós precisamos ser luz, ser carta, ser perfume de Cristo. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Nós precisamos entender que quando nós somos perfume de Cristo, nós exalamos no nosso proceder, no nosso falar, no nosso dia a dia, nas casas, nos lares, na igreja, onde quer que estejamos, nós somos luz. Agora, se a luz está apagando, se nós somos pessoas amargas, cáusticas, é difícil. Já imaginou seus filhos? Já imaginou seu esposo? Já imaginou sua família tendo você como uma pessoa cáustica, uma pessoa amarga, uma pessoa difícil? Você já imaginou seus filhos? Que referência eles têm? Então, quando nós estamos orando as virtudes sobre a vida deles, nós também estamos orando as virtudes sobre nós. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Nós temos que, neste mês, entender que nós estamos orando para que nós sejamos mães diferenciadas, mães intercessoras, mães que exalam Jesus Cristo. E é isso que nós queremos nessa noite, para nós e também para os nossos filhos. E eu gostaria muito que você orasse comigo agora, pedindo a Deus para que desenvolva em você uma sólida autoestima, que se baseie no entendimento de que você é obra das mãos de Deus. Então você tem que pedir, Senhor, que eu possa desenvolver uma sólida autoestima, que você, mediante todas as circunstâncias, você esteja na rocha. Eu não estou falando de autoestima, de cabelo, de pintar cabelo,
de fazer unha, de cuidar do nosso corpo, fazer caminhada, porque eu sempre digo que andar ou correr cansa, mas ficar no sofá mata, que nós temos que sim nos cuidar, não termos vida sedentária. Eu estou falando de psicólogo, eu estou falando do lado psicológico, eu estou falando do lado do entendimento, eu estou falando do lado do psique, porque às vezes você está muito linda por fora, você está perfeita, mas internamente você está um caos, você está destruída, você está abatida. Você pode estar muito bem, mas quando nós estamos bem, com o nosso coração muito bem, a Bíblia diz que o coração alegre, ele faz com que o nosso rosto fique resplandecente. E é assim mesmo. Eu não sei vocês, mas eu já tive um tempo atrás uma pessoa que trabalhou comigo, ela era tão negativa, mas ela era tão negativa, tão mal, que eu comecei a ficar deprimida e me sentindo mal, e eu não entendi o porquê. O porquê que o ambiente era tão pesado, era tão triste, tão escuro. Eu tinha dificuldade de ir para o trabalho. Aí quando eu descobri, eu percebi que a maneira dela ser estava me corroendo e me destruindo. Olha só. E aí eu pedi a Deus que Deus mudasse aquele quadro. Eu conversei com o meu chefe e falei com ele, olha, quando surgir uma vaga na empresa em outro setor, teria como transferir uma pessoa para lá e eu ter uma outra pessoa para estar comigo? E ele falou, você quer que nós demitamos essa pessoa? Eu falei, não quero. Eu quero que ela vá para um setor onde ela trabalhe, mas ela não tenha que lidar com o público. Porque ela é uma pessoa muito negativa, nós já oramos muito, mas ela precisa de ajuda. E aí foi aí que apareceu uma oportunidade, ela foi para um outro setor, e aí veio uma outra menina para trabalhar comigo. Meninas, vocês não fazem ideia. Ela era alegre, ela era feliz. Tudo que você pedia, ela falava assim, que ótimo, que bom. Hoje Deus deu mais um dia pra gente. Fazia tudo com flores, com alegria, colocava cânticos. O ambiente mudou totalmente. Porque a pessoa alegre, a pessoa dinâmica, a pessoa feliz, ela muda toda uma estrutura. Você já imaginou dentro de casa? A gente alegre, cantando, sempre louvando ao Senhor, sempre mesmo nas adversidades. Isso é autoestima bíblica. Isso é alegria. Isso é regozijo, isso é festa. Então é sobre isso que nós, durante esse dia, estamos trabalhando. E o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Não é? Ele transforma a nossa vida. Então, a todas vocês que estão chegando, que estão aqui conosco, participando, e eu estou vendo tantas mães, a Suzete Lopes, a Claire, que sempre está aqui conosco, participando, a Nete, a Josefa, a Lenice, as mães estão participando, Silvana Valéria, quantas mães chegando aqui, que lindo a gente poder ver vocês participando, interagindo, fazendo parte conosco dessa rede mundial de oração, a Francisca Lima, a Sônia Helena, olha só quantas mães, a Nice, muito obrigada, Vitória Rabelo, sejam bem-vindas todas vocês, é tão bom a gente estar aqui com vocês orando neste momento, é o que nós vamos fazer agora, nós vamos orar ao Senhor. Todas vocês, eu estou vendo aqui, eu estou aqui olhando os nomes, a Luciana Berg, lá de Rio Grande do Sul, quantas mães, a Valda Santos, a Francisca Lima, que está ali conosco, lá em Teresina, a Arminda Ambrósio, não é? Ela também está aqui conosco, muitas mães. Que lindo participar desta live, ter vocês aqui comigo, fazendo esse momento de oração. Não é difícil, é um momento de oração, é um momento de falar com Deus. E é o que nós vamos fazer neste momento. Eu quero que vocês orem comigo em concordância. E depois eu desejo que vocês também compartilhem esta live. Vamos orar neste momento, buscando a presença do Senhor. E nós vamos orar hoje pelos nossos filhos. Você vai dizer, Senhor, e você vai dizer o nome do seu filho. E você de repente tem um filho que realmente está passando por um momento de autocomiseração,
frustração, depressão, angústias, ele está angustiado. Então você vai orar, Senhor, desenvolva no meu filho, na minha filha, você vai dizer o nome, uma sólida autoestima, para que ele entenda que foi o Senhor que o fez, foi o Senhor que ela fez. Você vai orar esta palavra baseado no que nós colocamos de versículo hoje, que foi Efésios 2:10, que diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Vamos orar? Senhor, louvado, enaltecido seja o teu nome. Senhor, louvamos a ti nesta hora. Ah, é tão bom estar na tua presença, Pai. É tão bom, é tão maravilhoso louvarmos a ti neste momento, nesta noite. Porque, ó Deus, quando a gente olha para nós mesmas, no dia de hoje, tudo que fizemos, onde fomos, como agimos e com quem lidamos, o que falamos, o que pensamos, e às vezes nós cometemos tantos pensamentos que desagradam a Ti. Nós queremos neste momento colocar nossos mais íntimos pecados, aqueles, Senhor, que só nós sabemos, lá no fundinho da nossa alma, e aqueles que estão ocultos, que nós nem sabemos, mas que procedemos mal, que o Senhor nos perdoe, Senhor. Ó Deus, agradecemos por este dia tão maravilhoso, porque temos o privilégio de estarmos aqui, Senhor, onde temos tantas mães passando por tantas adversidades, com diagnósticos difíceis, com situações difíceis hoje mesmo. Algumas de nossas mães receberam diagnósticos que não eram o que esperavam, corações estão angustiados, estão tristes. Senhor, Pai poderoso, ó Deus, nós intercedemos nesta hora por estes momentos difíceis que muitas de nossas mães estão passando. Algumas, Senhor, às vezes passando por momentos tão difíceis e outras por momentos tão simples e que colocam, Senhor, como se fosse o fim do mundo, quando nós sabemos que tem coisas tão mais difíceis que nossas mães estão enfrentando com ela e estão enfrentando com seus filhos. Senhor, nós temos filhos com a autoestima extremamente baixa, Senhor, que o Senhor, através do teu poder, entre e transforme, porque é só o Senhor que tem esse poder. As mães, muitas vezes, Senhor, olham tantas circunstâncias deste mundo e elas mergulham neste mundo e mergulham neste buraco tão profundo e sentem suas vidas sem razão de ser, sem razão de viver, desmotivadas por tudo, porque o mundo faz isso, Senhor. O mundo é cruel. Senhor, levante as mães, que elas realmente tenham uma autoestima sólida, que esta autoestima seja, Senhor, construída, entendida, alicerçada em Ti, porque senão não há como resistir, Senhor. Então, nesta noite, nós intercedemos por todas as mães que estão aqui neste momento, orando conosco. Nós não queremos falar muito, Senhor, porque Tu conheces os nossos corações. Nós não queremos aqui, Senhor, começar a esquadrinhar os corações, expor situações. Nós não queremos nada disso. Nós estamos aqui, Senhor, praticamente clamando a Ti com gemidos inexprimíveis, de mães que estão vivendo este momento, momentos terríveis de baixa estima. Senhor, que haja esse upgrade, que elas subam os degraus, aqueles degraus, Senhor, para que elas entendam que o Senhor é aquele que nos dá tudo o que precisamos. E quando nós entendemos isso, nós convivemos com as adversidades sem olhar para nós mesmas, mas olharmos para a Tua cruz. E aí nós vamos mudar todo este diagnóstico que nós temos de nós mesmas ou que nossos filhos também têm, Senhor. É através do amor a Ti, é através da busca, da intimidade, da comunhão contigo que nós vamos entender o que esta virtude representa
para nós. Senhor, ó Pai, as mães estão aqui comigo orando em concordância. É um momento tão precioso e tão maravilhoso, e nós intercedemos por cada uma, por cada filho nesta noite, porque nós sabemos que Mães Unidas de Oração, filhos protegidos, nós sabemos que todo filho precisa de uma mãe que ore. Nós estamos aqui, Senhor, neste momento, derramando nosso coração perante o Senhor, clamando pela vida deles. Ó Deus, aceita a nossa oração, que nós fazemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém, ó Deus. Mães Unidas em Oração, filhos protegidos, todo filho precisa de uma mãe que ora. Vamos continuar orando as virtudes, vamos continuar clamando ao Senhor. Amanhã nós já estaremos caminhando para a próxima virtude, não vou falar, é uma virtude muito especial, não é? Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, mãe, é tão bom sermos do Senhor. Fiquem com Ele e, se Deus quiser, estaremos aqui na próxima semana. Que Ele nos abençoe. Amém. Fiquem com Deus. Que Ele abençoe cada uma de vocês e seus filhos. Amém.